Sejam bem-vindos ao canal Leitura. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora, autora dos livros Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite e Lila, a nuvenzinha que descobriu a alegria de chover. Este é o canal Leitura, um canal voltado para literatura e cultura. Aqui você encontra resenha, audiobook, leitura de textos literários e também podcast. E hoje é dia de podcast, de entrevista. Estou aqui com o Dr. Camilo. Seja bem-vindo, Dr. Camilo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para nós é sempre um privilégio, né? Um prazer. E eu considero de muita importância, né, o que você está fazendo, porque a literatura precisa desse, podemos dizer, um reavivamento, né? Precisa de uma nova folhagem e assim a gente vai expandindo, né? Obrigada. Dr. Camilo Martins nasceu em 6 de julho de 1964, casado com Odineia Martins, jornalista, bacharel em teologia, capelão, pós-graduado em filosofia, autor do livro IP em Floração. Ele é coordenador e editor, prefaciador do livro Deus Proverá, coordenador da coletânea Benfeitores Literoculturais da Humanidade, coordenador da coletânea Iracemápolis, em crônica, verso e prosa, presidente fundador da Academia Nogueirense de Letras, presidente fundador da Academia de Letras do Brasil, presidente fundador da Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas e presidente fundador da Academia Mundial de Letras da Humanidade. Recebeu a Comenda Brava Gente Brasileira, Comenda Nelson Mandela, Comenda do Mérito da Costa e Silva, Comenda da Ordem do Mérito Histórico Anita Garibaldi, Comenda da Ordem Nacional do Mérito Literário, Comenda do Mérito Teológico, Ordem do Mérito Teológico Cristo o Eterno. Como iniciou, né, nesse mundo literário e qual foi o primeiro livro que você escreveu? É uma longa história, né? Sim. Mas eu comecei a escrever, eu tinha uns 13 anos, 14, né? E minha mãe, não sei se não me aguentava mais, ela me mandou para o internato, em uma escola, um internato, ficar na cidade de Belém de Maria, em Pernambuco. Então, uns 14 para 15 anos eu fui para lá. Naquele tempo fazia a quinta série, né? Sim. Era fundamental, né? Uhum. De quinta a oitava. Aí eu fiquei lá, então ali, eu me sentindo só, né? Porque quando minha mãe me mandou para lá, eu estava na adolescência e estava começando, né? Aquelas vontades, né? Arranjar ali a namoradinha, aquela coisa toda. Aí ela, pá, corta o meu barato. Sim, Mandou para lá. Aí lá eu comecei a escrever, né? Escrevi qualquer pedaço de papel, escrevi alguma coisa, né? Guardava, fui guardando lá. Terminei me apaixonando por uma moça lá, e que não deu em nada, graças a Deus, né? Mas inspirou algumas coisas, ajudou, né? Isso foi em 1981. E eu fui guardando aquilo lá, eu cheguei a escrever umas 160 poesias, né? Daquele tempo lá. Com quantos anos, você lembra? 4 anos, 4 anos fiquei lá e escrevendo lá e tudo. Quando eu voltei para Teresina, que eu aí estava então com 18 anos, eu comecei a frequentar a União Brasileira de Escritores, né, seccional Piauí. E daí então eu gostava, sempre já gostava da literatura, eu fui frequentar a Academia Piauiense de Letras. E era presidente lá o professor Arimatea Tito Filho. E ele gostava dos iniciantes, né? Ajudava, apoiava, de maneira que eu levei para ele lá aqueles originais. Aí ele falou assim, não, digita tudo aí numa máquina de escrever, pega uma máquina de escrever, digita, aí você traz. Aí digitei tudo aquilo lá numa máquina de escrever e tal, aí levei para ele, né? Aí ele falou assim, ó,
eu vou mandar um bilhete aqui para você conversar com o Gilberto Mendes. Esse Gilberto Mendes, seu Gilberto, era dono de uma gráfica, né? Gráfica Mendes. E tinha também uma livraria, que era a Livraria Moderna. E eu fui lá conversar com o seu Gilberto, ele disse, tá muito feio isso aí, tá um calhamaço de papel. Me dá aqui. Aí pegou, levou na gráfica, cortou o tamanho de um livro, pôs uma garra, né, uma capa. Até um tempo desse eu tinha, mas muda. Infelizmente, esse original eu perdi. Procurei em tudo quanto é canto em casa, mas não sei onde foi parar. Fiquei muito triste. Aí, a partir dali, aí eu levei novamente para o professor Arimateia. Ele fez um prefácio e me indicou para um coronel lá, que era o Coronel Miranda, que era dono de uma editora, chamava Editora Júnior, né, para fazer o livro para mim e para eu vender e pagar com a venda do livro. Porque eu não tinha dinheiro para mandar, né? E naquele tempo foi difícil, porque era aquele plano cruzado lá do Sarney. Mudava muito, sabe? Sim. Então era um valor, daqui a pouco não era mais aquele valor. Mas aí eu falei, tudo bem. Aí eu ficava indo lá nessa editora. Você acredita? Eles demoraram 1 ano para fazer o livro. 1 ano. Acredito. Que é esse livro aqui, né? Eu coloquei o título nele de... Você vai ver que ele está bem surradinho, né? Porque ele... Deixa eu ver, tem a capa dele aqui, olha aqui. A capa dele é essa aqui. Eu mandei encadernar, né? Para resistir mais, mas a capa dele é essa. Então, esses Caminhos Poéticos, aí foi feito, aquelas 160 poesias, tiramos aí umas, não sei se tem umas 60 só, que ele falou que eram as melhorzinhas que tinha. O restante era tudo... Então, eles fizeram o livro. Finalmente saiu o livro, aí eu fiz o lançamento em 1987. Sim. Foi o lançamento. Aí fiz o lançamento, né? E saí vendendo e fui pagando, né? Só que ele tinha ficado um valor no começo, mas no fim ele já tinha dobrado o valor. E eu não estava conseguindo dinheiro, né? Consegui pagar 400 mil cruzados na época. Mas era 1.000. Aí faltava 600 mil cruzados. E eu não tinha mais o que fazer, não conseguia vender mais. Aí eu tinha uma casa, aí eu vendi a casa para pagar o livro. Nossa. Vendi a casa que eu tinha, era a única, mas vendi para cumprir o compromisso, né? Com a editora lá, com o Coronel Miranda. Até porque o meu avalista era um outro coronel, que era o Coronel Bonfim, que era meio parente nosso lá do interior do Piauí, né? Ele era subcomandante da polícia. Eu falei, então vou pôr o Tio Bonfim, né? Porque sim. Aí tem credibilidade com o Coronel Miranda. Mas para não ter problema com ele, daí então eu fui lá, vendi a casa e paguei. Quitei o livro. Mas aí me sobrou uns 600 livros, né? E eu continuei vendendo, né? E aquilo depois me rendeu alguma coisa, assim, sem problema, né? Não recuperei a casa, mas eu comprei um terreno que era do meu pai. Era uns 5 lotes de terra, assim, num lugar. Comprei dele e tudo, né? Mas é assim, é muito sofrido, né? Essa questão. Tanto que eu publiquei o meu primeiro livro em 1987. E eu só consegui publicar outro depois de quase 10 anos, que foi esse Palmeira Solitária. Palmeira Solitária, né? Esse Palmeira Solitária aqui foi um outro que eu publiquei, né? E interessante que esse Palmeira Solitária, aí só tem uma palmeira na capa, mas a edição original dele são muitas palmeiras. Foi uma segunda edição que eu fiz que o rapaz não entendeu, porque o original é esse aqui. O original é porque assim, eu entendi assim, é uma pessoa solitária no meio das outras, né? E quando ele foi fazer a segunda edição, ele falou, não, palmeira solitária é uma só. Aí ele pôs só uma palmeira na capa do livro, né? Duas edições. Então, pois é. Aí, depois, em 2004, já pertinho de nós aqui, eu publiquei Poesias ao Entardecer. Né? Poesias ao Entardecer eu publiquei em 2004, né? Nesse intervalo, eu publiquei também Pássaros Invisíveis, né? Que ele não é um livro. É interessante saber, né? Eu vou explicar até para quem não sabe, que na convenção sobre livros, só é considerado livro um que tenha a partir de 60 páginas. Menos de 60 páginas não é livro. É um livreto, é um folheto, mas não é livro. Né? A partir de 60 páginas, ele é considerado um livro, né?
Daí eu publiquei esse livretinho também aqui, que é quase um folheto só, que chama O Marceneiro que Fez a Cruz de Jesus. Isso aqui eu fiz em 96, eu estava morando na cidade de Umuarama, no Paraná. Aí eu fiz, mas só para dar de brinde para as pessoas, que eu era professor na escola adventista, né? E daí eu fiz esse livretinho aí. Que lindo aqui atrás. Isso aí. Sonho com um dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. De Martin Luther King. Esse é o pensamento do Dr. Martin Luther King, né? Que ajudou lá na abolição da escravidão, mas não era só isso que ele queria, né? Sim. Em 2022, eu estive em Teresina, e eu tenho um amigo lá que é escritor, historiador, chama Adrião Neto, né? Muito, muito querido lá, e é da nossa academia também. E eu tinha feito uns sonetos para uns 10 ou 11 personalidades da literatura do Piauí. E ele viu isso aí, ele falou, não, vamos ampliar isso aí, e a gente faz um livro. Aí ele foi me passando o nome, né, das pessoas, o que elas faziam, eu pesquisava também, e daí então surgiu esse aqui que chama Imortais, né? Esse Imortais aqui, ele é uma homenagem que eu fiz a 47 escritores vivos e outros já falecidos, mas lá do Piauí. Ele não é uma edição nacional, ele é lá do Piauí, né? Uma boa parte mora em Teresina, né? E foi até financiado aí pelo Dr. Valdeci Cavalcante. O Dr. Valdeci Cavalcante, ele é o vice-presidente nacional da Fé Comércio, advogado, empresário, né? Um homem de muito sucesso, escritor, também é membro da nossa academia na seccional de Parnaíba. Parnaíba é o nosso litoral, lá do Piauí. E ele participa da academia através dessa seccional de lá, né? Ele até que patrocinou para mim. É uma pessoa muito, muito boa, gosta de incentivar a literatura, também escreve muito, né? Tem vários livros publicados. E daí, então, eu tive esse apoio aí. Quando é assim, é muito importante, é muito bom, né? E daí, então, o ano passado, aí eu publiquei, através da Lei Paulo Gustavo, eu publiquei IP em Floração. Aqui já teve o financiamento público, né? Que é da Lei Paulo Gustavo. Sim. E daí, em março do ano passado, eu lancei o IP em Floração. Eu tenho mais 2 livros prontos, né? Tem um que é Mistérios, que é Contos e Crônicas, né? E tem um outro de poesia, que ele tem 365 poesias. Esse livro que está pronto. E o título dele é A Poesia Nossa de Cada Dia. Quer dizer que lá está assim, cada dia do mês tem uma poesia para aquele dia. 1º de janeiro tem lá a poesia, 2 de janeiro tal. Começa ali até 31 de dezembro. Com 365 poesias, né? Eu tinha sempre uma curiosidade, assim, de saber quantas poesias eu já tinha escrito, né? Durante esse tempo aí, uns 40 anos, mais ou menos. Daí, então, eu fui procurar as poesias que eu tinha. Ainda tenho os originais lá do começo, são mais de 100 originais. Que o primeiro foi publicado em 88, né? Em então, 1987. 87, né? Mas ainda tinha mais ainda para trás, né? Daí, então, eu encontrei, né? Encontrei. Aí eu procurei nos HD externos, no computador, em tudo quanto é lugar que eu pude procurar, eu encontrei. Aí eu juntei tudo aquilo lá, né? As que estavam no original, eu digitalizei, todas elas, e eu enviei para uma amiga nossa, que ela é de Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro, né? Eliane. Aí a Eliane, ela é digitadora. Aí eu falei assim, olha, vai ficar por sua conta agora, você vai digitar tudo para mim, salvar no Word aí, ou no Excel, onde você puder, porque eu preciso isso, inclusive, em ordem analfabética, né? Ordem alfabética, porque eu quero saber, né, meus livros, tá nos meus livros, as poesias. Aí ela fez isso, organizou tudo para mim, e depois me enviou o arquivo, e eu descobri que eu estou até hoje com 1.326 poesias escritas, né? Isso porque eu não encontrei mais, mas eu penso que tinha até mais do que isso, mas deve ter perdido um tanto aí em outros computadores que eu tive, né? Porque eu não tinha essa ideia de salvar num arquivo, né? Não tinha.
Aí depois foi, com o tempo foi que apareceu, não, tem que salvar isso aqui, salva aqui, tá? Salvar os arquivos ali. Então, pode ser que tenha até mais, mas cadastrado mesmo e tudo certinho, tá lá, 1.326 poesias. Que não parou, né? Depois disso, já faz mais de ano que ela fez isso, quer dizer, agora já tem mais, porque eu não paro, eu sempre estou escrevendo, produzindo, né? E já tem mais do que isso. Aí tem as participações também nas antologias, né? Essa antologia aqui é da nossa própria academia. Essa aqui foi a primeira, lançada em 2022, no Congresso, no Rio de Janeiro, né? Aí foi lançado lá, Benfeitor e Líderes Culturais da Humanidade. Então, membros da academia participam, eles têm 3 folhas ou 5 folhas, aí vai a biografia e também vai aí a foto, né, do participante. A primeira edição foi lançada no Congresso da Academia Mundial de Letras no Rio de Janeiro, que nós fizemos em 2022, novembro. Muito, muito bom, muitas participações em tudo quanto é lugares do Brasil e do mundo. E o 2023 fizemos a segunda edição, 2024 a terceira, e estamos trabalhando agora, essa aqui é 2024, a terceira. Sim. Aí já mudou a capa, olha, agora já está diferente. Eles pediram para mudar, Sim. então nós resolvemos colocar a foto do participante na capa, né? Capa e contra capa. Então, e esse ano já estamos trabalhando a quarta edição, então, né? Nós vamos lançar em julho, e esse ano tem 2 edições, uma para julho e uma para dezembro. Né, com a participação. É aberto, todos que quiserem podem participar. Né, é só entrar em contato com a Academia Mundial e participar aí da antologia. Né? Essa coletânea aqui, essa antologia que você citou aí, é de Iracemápolis. Né? Então foi uma antologia, uma coletânea que eu coordenei, né, através da Academia Mundial de Letras da Humanidade para a cidade de Iracemápolis. Iracemápolis está ali, entre Limeira e Piracicaba, né? Ali está a cidade de Iracemápolis, né? Então nós fizemos com a Secretaria da Cultura lá, né? Com o apoio do presidente da seccional lá, o Ednei, e nós então produzimos, que é a ideia da academia é essa, né? É fazer o incentivo à leitura, à escrita, né? E também você preservar o legado das pessoas. Então, a função própria da academia é o que a gente faz. Imortalizar, né? Através da escrita. Né? Sim. Muito bom. E, doutor Camilo, quais os temas que você mais escreve? Porque são vários livros, né? Tem crônicas, versos, tem poesias. Então... Não, na verdade, assim, o autor, ele não tem assim uma inspiração específica, né? De repente, até de madrugada, você acorda, mas você está pensando no mar. Acontece, né? Isso, sim. Você está pensando no mar, né? Numa praia. Aí você quer colocar aquilo ali no papel, quer guardar escrito. Aí você levanta, porque se você não levantar e não escrever, passa. Passa aquele momento. De manhã você já não lembra mais. Não lembro. Né? Tem muitos sonhos que a gente não lembra. Né? Alguns a gente consegue lembrar, porque os sonhos são muito rápidos, né? Os sonhos são uma fração de 13 segundos. E você pensa que sonhou a noite inteira. E não é, o sonho é coisa pouca, né? Mas dificilmente ele fica gravado no cerebelo, né? Porque o cerebelo, essa parte de trás da cabeça, é onde ficam as imagens que você grava durante o dia. Você tem condição de gravar até 30 mil imagens durante o dia. Tudo que você vê na TV, no jornal, numa revista, quando você está andando, tudo aquilo que entra pelos olhos fica gravado. Sim. Por isso, às vezes, a pessoa sonha com uma pessoa que ela não conhece e ela fala assim, nunca vi essa pessoa, mas já viu. Você não sonha com o que você não conhece. Você já viu, mas você não olhou. Sim. Igual a questão diferente de ouvir e escutar. Você entendeu? Então, a mesma coisa é na visão também. Você vê as pessoas na rua, tudo, vai tudo ficando armazenado. Fica arquivado. Aí à noite aquela gavetinha abre e aquilo vem para a sua parte do cérebro, né, frontal. Que aí você está sonhando com aquilo lá. Mas eu não sei quem é essa pessoa, nunca viu? Em algum momento, de alguma forma, você viu. Entendeu? Porque não tem como você sonhar com aquilo que você nunca viu. Né? Ou então, às vezes, não é nem a visão, é a audição. Você ouviu. Né? Eu me lembro que eu morei em São Paulo, pegava muito o metrô, e eu escrevi uma poesia, Conversas no Metrô.
Era o que as pessoas iam dizendo dali, eu dizia dali, eu escrevia, né? Eu escrevia, depois eu montei uma poesia em cima daquilo ali. Porque quando você está ouvindo também, você está criando as imagens, né? Com certeza. Então, a partir dali é que às vezes você tem uma visão, uma coisa assim, um sonho e tal. Aí você praticamente vê, né, aquilo que você ouviu, que você formou a imagem, né? Você falou uma coisa interessante, né, da inspiração, que surge em qualquer momento. Acontece comigo, às vezes estou sonhando, dormindo, acordo, eu pego a caneta na mesma hora, né, tenho que escrever aquilo, né, porque eu sei, em algum momento eu vou usar. Né? Às vezes eu estou cuidando dos meus filhos, surge também, às vezes até uma história naquele momento. E eu coloco ali também no computador, pego uma canetinha. Interessante então, essa questão a da gente tem criatividade. poesia que não termina. Sim, Eu tenho poesia que eu fiz 2 linhas. Nunca mais voltei nelas, não terminei. Porque a inspiração era aquilo ali e pronto. Entendeu? Então tem muito isso também. Às vezes você não tem uma inspiração completa, total. Né? Eu tenho poesias pela metade que ficou lá. Às vezes eu encontro lá, mas o que eu ia falar sobre isso aqui? Sim, não fica lembro. nas páginas, Não, né? Assim. não dá. E tem poesias que você lembrou de alguma coisa da tua infância e que você vai e escreve um título, mas você não faz. Então eu tenho uma poesia lá que é só um título, que não continuei. não sei o que era, Sim. afinal de contas, né? Entendeu? Porque aquilo passa, né? A mente da gente é extraordinária, é fantástico. Mas ela tem uns limites também, né? Mas é muito interessante, essa questão de poesia é muito interessante, né? Às vezes eu leio uma poesia que algum autor fez e eu fico pensando comigo mesmo, mas eu pensei sobre isso aí, por que eu não escrevi? Sim, acontece. Né? Uma música, uma letra. Ele escreveu a minha poesia, eu penso assim, ele escreveu a minha poesia, né? E aquilo estava na minha mente, mas não escrevi. Aí o outro teve um insight, assim, um negócio, né? E fez, né? É muito legal. Porque são vários temas e as inspirações diferentes, uma forma diferente de escrever. Sim, né? sim. O que eu sempre falo, cada escritor tem a sua assinatura, né? O seu jeito de colocar a alma ali. Todo mundo pode falar de tempo, mas cada um vai falar de um jeito. Sim. Né? É incrível isso. É tudo novo. Eu falo que o escritor é um criador. Sim, e é verdade mesmo. Faz tudo novo. Né? Sobre as antologias da academia, que é uma forma de imortalizar. Sim, né? sim. E esse é um dos papéis da literatura, da escrita. E na sua visão, porque você falou, é imortalizar, mas qual é o papel da literatura na sociedade, principalmente nesta que estamos vivendo, que saiu uma pesquisa no início desse ano, que estão lendo menos. A sociedade está lendo menos, infelizmente. É uma pesquisa. Mas não é só isso. A estatística não está do nosso lado. 73% dos brasileiros nunca foram numa biblioteca. Nunca foram, nunca leram um livro. Entendeu? Então é uma minoria. Agora, a literatura, ela é para ser não só uma arte, mas ela é para ser uma ferramenta de educação, né, da sociedade. Porque você vê que é uma responsabilidade muito grande do escritor. Porque tem muita gente que dá total crédito àquele escritor e o que ele escreve, elas querem seguir aquilo ali. Né? Então, se você escrever coisas erradas, eles vão para o lado errado. Né? Se você escrever coisas boas, aí você vai ver que a sociedade tende até a se consertar em algumas coisas que estavam fazendo errado. Né? Quantas pessoas se espelham na Bíblia, por exemplo? E você vê que a Bíblia ali é a quantidade de escritores e de tempos e épocas diferentes, circunstâncias diferentes. Mas por que o escritor ele é conhecido como imortal, se nós morremos? Sim, sim. É porque, né, o trabalho dele, a literatura dele, né, a palavra dele não morre. Você pode pensar em pessoas de agora, como pode pensar em pessoas de milhares de anos para trás. Como o escritor Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, são mais de 3.500 anos. Tem alguns salmos dele lindo também, de Moisés. Isso, Salmo 91 é dele, né? Então você vê, aí depois você vem para Davi. Até Davi são mais de 3.000 anos. Aí Salomão e tudo mais. Então nunca foram esquecidos
e nem vão ser. Se você pensar agora no Novo Testamento, aí vem Marcos, Lucas, João, né? O Santo Apóstolo Paulo foi quem mais escreveu ali no Novo Testamento, aquelas cartas e tudo mais. Lindas, né? Já faz mais de 2000 anos. Né? São eternos, mas não é eterno, eles estão tudo mortos. Né? Não tem mais nada absolutamente deles. Mas o que eles escreveram é debatido até hoje. Sem contar o próprio Jesus Cristo, não escreveu nada, mas tudo que ele falou está aí. Sim. Né? E as pessoas procuram seguir de alguma forma para poder fazer a coisa certa na vida. Né? É a mesma coisa, os escritores, poetas mesmo, né? Dependendo da sua poesia, ela é direcionada para o bem. Isso tem que ser. Né? Isso tem que ser. Não é uma poesia de qualquer jeito, né? Não é uma poesia abstrata, que não tem a mensagem nenhuma. Isso não tem relevância. Né? A relevância está na mensagem que você passa para as pessoas. Né? De moral, né? de saúde, de vida, né? De direcionamento, de escolhas principalmente. Porque a Bíblia é bem claro que o homem plantar, isso também colherá, né? Então, quem planta vento, né, colhe tempestade, né? Diz o ditado aí. Então, é importante tudo isso aí, né? E a gente vê as pessoas felizes quando elas leem aquilo que realmente preenche o vazio da alma delas. E a poesia mais acreditada, pra você ter uma ideia, ou a escrita mais acreditada, é aquela que o autor viveu. Sim. O Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, ele diz que a autoridade repousa sobre a razão. Né? Eu tinha um professor de arqueologia, professor Júlio Schwantz, e um dia estava lá estudando, lá na sala, todo mundo lá estudando, e um livro dele. O livro ele era o autor. E ele disse assim, olha, vocês abrem aí na página 135. E aí todo mundo abriu. Vocês estão vendo esse capítulo aí. Isso aí vocês podem rasgar. Não é verdade. Porque eu pesquisei baseado no autor e ele escreveu errado. Porque eu estive lá e eu vi. Não é assim. Você entendeu? Então, qual era a razão dele? Ele esteve lá, ele viu, ele é testemunha. Então, assim, quando você escreve uma verdade, né, as pessoas sentem isso. Sim. E elas tendem... A alma está presente. Elas tendem a acreditar naquilo lá, a entender que aquilo lá é realmente uma verdade. E isso é o que vai trazer para ela a esperança. Entendeu? Porque o inimigo das almas, ele sabe trabalhar. Né? Ele sabe fazer com que as pessoas se desesperem. Então, ele cria um ditado que diz assim, a esperança é a última que morre. Isso não é verdade, porque a esperança nunca morre. Se morrer, não é esperança. Por que é esperança? Esperar com confiança. Isso está dentro do ser humano. Sempre foi assim, desde o começo. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a vida tem que ter esperança, né? Sim, tem que ter um sentido, um propósito. Porque assim, se você colocar, né? Se você colocar na sua cabeça uma musiquinha assim, ado, cada um no seu quadrado. Quer dizer, o diabo está dizendo assim, olha, não se importem com os outros, tá? Não se importe com os outros, a vida dos outros não são importante, viva a sua. Né? Então você não pode ser solidário. Né? Você não pode ajudar as pessoas. Não pode pensar no porque, outro. Porque a outra música diz assim, olha, tô nem aí. Não venha me falar dos seus problemas que eu não tô nem aí. Olha só. Sim. Que mensagem isso pode passar para as pessoas? Não é uma mensagem horrível. Quer dizer, você está aqui para ajudar os outros, para servir. Tem até um ditado popular que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Você entendeu? Então nós somos de serviço, estamos aqui de passagem mesmo. Nós somos passageiros. Então, né? É tão curto quem chega nos 90, eu penso assim, e se você não viver com um propósito do servir mesmo, sabe? Sim. Até a Bíblia fala assim, não considere-se superior ao outro, mas até o outro superior a você. Então, né? por isso que eu te digo, sentido, né? do compromisso e da responsabilidade do escritor. Sim. Ele tem responsabilidade com as almas, com as pessoas que estão ao redor dele, com as pessoas que vão ler, com as pessoas que vão sentir. Né? Então, o poeta, ele tem também que escrever de uma maneira que dê esperança para as pessoas.
né? E que dê um pouco de alegria, até porque felicidade a gente não tem mesmo, né? Não tem como ser feliz num lugar de infelicidade, né? Mas a gente procura um pouco de alegria para poder viver, né? Porque assim, Margarete, a grande verdade da vida é que a vida é um filme de final infeliz. Porque todo mundo sabe o final. Todo mundo sabe. E o final é a morte. Não tem Para jeito. alguns mais cedo, outros mais tarde, Então, mas pois chega, é. Então, assim, infelizmente é. Então, nesse intervalo, né, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tem que Tem que aproveitar. viver. E sorrir, Viver. e conversar, e, né, Sim. e ajudar as pessoas e tudo mais. Hoje mesmo eu conversei com o poeta Almir, ele é lá da nossa seccional de São Paulo, né? E ele estava falando para mim que ele tá com um grupo de mulheres, que essas mulheres são as mães de filhos deficientes. Tem 100 mulheres. E ele falou assim, eu estou nessa associação de mães de filhos deficientes e tal. Eu falei assim, Almir, a Academia Mundial de Letras da Humanidade, ela tem a parte humanitária. Eu não falei isso para você, mas deixa eu falar agora. Na pandemia, nós sustentamos 20 famílias. Nós dávamos cestas básicas para elas, outras tinham necessidade de aluguel, outras necessidade de pagar água, pagar luz. Nós fizemos isso, nós temos. Né? Não é a academia, porque tinha uma pessoa dizendo, a academia não faz nada por ninguém. Não é assim que funciona. Faz, né? Mas dentro da circunstância, Sim. dentro das possibilidades, não é? E dentro das necessidades. Toda instituição deve fazer isso. Com certeza. A nossa faz, além de tantas outras coisas, tantos outros apoios, né? E incentivos. E mesmo que o principal da academia, de todas elas, é preservar o legado da personalidade, do escritor, né? Do poeta. Daí vem a questão da imortalidade, Sim. né? Não deixar o nome daquela pessoa morrer. Sim. O trabalho dela não pode morrer, né? Quanto tempo que o Dr. Martin Luther King falou isso, né? Sim. Sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante, né? E ele morreu depois, né? Foi assassinado e tudo. Sim. Mas o legado dele está aí. O pensamento dele está aí. Porque era uma pessoa de bem e procurava fazer o bem. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Qualquer área que você estiver, claro, né? Tem só que ser escritor ou poeta. Qualquer Sim. área, o importante é isso, né? Nós somos falhos, né? Mas esse deve ser o nosso ideal, o ideal Sim. de qualquer ser humano. Ajudar, pensar no outro. É isso que a sociedade está precisando. E parece que esses valores estão cada vez mais diluídos, né? Mais indo. É verdade. E muito bom essa sua visão mesmo, falar sobre isso nesse momento. E você falou sobre a academia, né? A questão da imortalidade. Aqui o senhor é fundador, né, da Academia Nogueirense, né, de Letras, Academia de Letras do Brasil, né, e também a Academia Mundial de Letras da Humanidade. E Sim. como você pensou assim, vou criar a Academia Mundial de Letras da Humanidade? Como foi isso? Não começou por aí, né? Na verdade, essa história começa lá em 1988, né? Faz uns dias já. Porque como eu participava lá da União Brasileira de Escritores, lá no Piauí, surgiu a oportunidade de fundarmos uma academia na minha região, na região onde fica a minha cidade, né? Que é a região do Médio Parnaíba. Parnaíba é o rio, né? O rio Parnaíba, que divide o Piauí do Maranhão lá. São mais de 1.600 quilômetros ali para desaguar lá em Parnaíba, no Oceano Atlântico lá, né? E daí então essa região lá tem a principal cidade, Amarante, que é a cidade do grande poeta da Costa e Silva, né? O poeta da saudade. Então, nós, em 1988, nós fundamos a Academia de Letras do Médio Parnaíba. Então eu comecei ali. Começou ali. Só que aí, em 1989, no final do ano, eu vim embora definitivamente para São Paulo. A academia ficou lá, criada e tudo mais, mas eu vim embora. Quando eu vim embora para São Paulo, eu não tive muitas oportunidades, né? Eu vim para cá depois, para Arthur Nogueira, fazer a faculdade de Teologia. Quando terminou a faculdade de Teologia, em 94 e 95, eu fui para o Paraná, ser professor na escola adventista, e às vezes eu era pastor distrital, né? E daí então eu fiquei lá 8 anos. Mas no final de 2003, no começo de 2003, eu novamente voltei para Arthur Nogueira para morar ali definitivamente com a minha família,
os filhos estudarem, são 3 filhos, né? E daí então eu esperei pouco tempo ali, em 2007 nós fundamos a Academia Nogueirense de Letras. Eu sabia como fazer tudo, né? Eu falei, vamos ver escritores aqui. Então procurei escritores ali, nós fundamos a academia, são quase 18 anos já a Academia Nogueirense de Letras, que envolve ali Conchal, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira Sede, Cosmópolis e Olambra. São 5 cidades, escritores dessas 5 cidades fazem parte, né? Então nós fazemos muitas atividades lá, tem muitos projetos, né? Fizemos uma vez um projeto de biblioteca itinerante, que era um caminhão biblioteca que levava biblioteca para as cidades, para essas cidades. Durante 3 anos, né? Um projeto que era financiado pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cultura do Estado. E daí nós desenvolvemos esse projeto lá. Tinha esse caminhão, aí tinha aparelhagem de som, computador para acesso à internet, muitos livros, livros rápidos para crianças ali, né? Aqueles livrinhos de leitura ali, muitos desenhos, essa coisa toda. Desenvolvemos 3 anos, infelizmente depois era um ponto de cultura do Estado. O Estado tinha 300 pontos de cultura, mas era um convênio com o governo federal e do Estado. Aí em 2010 não foi renovado. Aí, infelizmente, acabou esse projeto. Mas nós desenvolvemos tantos outros lá também, né? De maneira que, aí quando foi em 2015, 2016, daí nós fundamos a Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas. Por quê? Porque os adventistas são milhares de escritores, mas não tinha uma instituição que agregasse esse grupo. Então nós fizemos a reunião no UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo, que é justamente ali em Engenheiro Coelho, né? E nós então criamos, já tem 9 anos que nós criamos essa academia, estamos ainda engateando também, precisa de muita coisa, muita estrutura, né? Mas a gente está avançando aos poucos aí. E em 2019, numa reunião no UNASP, em Hortolândia, que é um outro campus, né? Hortolândia, aí nós tivemos um encontro de escritores, já era o 3º Congresso de Escritores do Estado de São Paulo. E lá nesse congresso nós fundamos a Academia Mundial de Letras da Humanidade, né? Em 2020 não foi possível fazer nada, por causa da pandemia. Sim. Em 2021, pelo mês de maio e junho, nós começamos a instalar as seccionais, né, pelos estados do Brasil, nas cidades. Então nós avançamos bastante, né? Chegamos já a 12 estados e o Distrito Federal. Já estamos em 60 cidades do Brasil e nós já estamos em 9 países. O último foi agora, segunda-feira, que nós recebemos o embaixador do Chipre, Vasílios Filipou. Ele entrou para a academia através da seccional aqui de Paulínia. Né? Mas nós temos também a rainha do Congo, Diambi Kabatsuila, né? Do Congo, a rainha, ela é da academia. Entrou também aqui via seccional de Paulínia. Mas temos também o cônsul da Tunísia, que é o Dr. Hanum, né? Ele entrou pela seccional Santo André. E tantos outros, temos desembargadores, médicos, engenheiros, advogados, professores, doutores, né? Mas temos pessoas comuns também, né? Nós temos escritores normais, tá? Comuns, né? E jornalistas, artistas, cantores. Então a academia está aberta para todos entrarem? Sim, a academia é uma academia aberta, né? Inclusive nós estamos diferenciando da Academia de Platão e também da Real Academia Francesa, como também da Academia Brasileira, porque nós não estabelecemos limite de membros. Essas academias estabeleceram 40 cadeiras, são 40 membros. A nossa academia não tem limite, começa com 0001 e vai embora aí. Né? Quantos quiserem, desejarem preservar o seu legado, não é? Preservar o seu nome em qualquer das áreas, são convidados a fazer parte da nossa academia, né? Então, a academia tem essa diferença, né? E a outra diferença também é que nós aceitamos pessoas de todos os campos, né? De profissões, né? Podem ser membros da academia, né? De maneira que o importante para nós é poder colaborar. A academia trabalha com incentivo à leitura, com incentivo à escrita, né? Mas também, como eu já falei, na questão de preservar o legado da pessoa. Né? Então, a academia tem tudo isso aí. E para aqueles que desejam fazer parte, tem alguém nos vendo, né? Como fazer parte da academia? Como entrar? Né? Às vezes fica essa pergunta, né? Nós temos uma página no Facebook, né?
da academia, é só digitar Academia Mundial de Letras da Humanidade. Através ali da página você pode entrar em contato conosco, né? Tem o telefone da presidência também, que é o 19 9 9802 6888, né? 19 9 9802 6888, né? Ou então simplesmente pode pesquisar no Google, já aparece muita coisa que nós já fizemos. Tem, né? Instagram também, né? Tem algumas seccionais, tem um Instagram, Limeira tem Instagram, né? Santo André tem Instagram, Fortaleza tem Instagram, né? Porque Caxias, porque né? o Instagram nós Londres. deixamos a critério das seccionais. Então a sede mundial, ela não tem o Instagram da sede mundial, que ficou por conta das seccionais. Entendi. Mas nós temos a página lá no Facebook, né? E é um privilégio receber essas pessoas, né? Então, essas 60 cidades, muitas cidades, nós temos as seccionais também, né? E está aparecendo mais ainda, cada vez, né? Nós fizemos o congresso no Rio de Janeiro, como eu falei, em 2022, e foi estabelecido que nós faríamos a cada 2 anos e também no congresso escolheríamos a próxima cidade. Então, a cidade que foi escolhida em 2022 foi Fortaleza. Então, o ano passado, 2024, mesma data, em novembro, nós fizemos o 2º Congresso Internacional. E lá em Fortaleza, nós escolhemos a cidade de São Paulo para o próximo congresso, que vai ser o ano que vem, novembro, né, na cidade de São Paulo. Vai ser lá em São Paulo, o próximo congresso. Né? É importantíssimo para nós, né, porque a gente se sente inserido, né, não só na sociedade local, não é? Mas também, no caso, a nossa academia é uma academia internacional. Sim. Né? Isso tudo está no estatuto. Né? Nosso estatuto foi feito o apostilamento de Haia. O apostilamento de Haia é um documento que faz com que o seu documento seja válido em pelo menos 127 países. Eles são signatários do Pacto de Haia. Então, quando você vai a algum país, aí você tem que pegar e reconhecer o seu documento lá, naquele país. Mas se você faz o apostilamento de Haia, já não há mais essa necessidade. Você já fica tranquilo lá que sua documentação está valendo lá. E nós fizemos também a tradução juramentada para o inglês. Então, todos os países de língua inglesa reconhecem a academia, né? Porque está com essa tradução juramentada. Né? Nossa academia também é marca registrada. Nós registramos no INPE, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, é marca registrada. Né? Então, todas essas... o que você pensa, o CNPJ, inscrição municipal, tudo isso, essa regularização, tem a Academia Mundial de Letras da Humanidade, para que funcione dentro das normas e padrões da legislação do nosso país. Certo. Doutor Camilo, sobre a antologia, né, que você falou que vai ser lançada, é a terceira? Essa é a quarta. A quarta, né? É somente os membros? Ou não, a antologia é aberta. É aberta, né? Quem quiser participar, pode participar. Aliás, é uma introdução à literatura, né? Que a pessoa, por exemplo, não publicou nada até agora. Aproveita, né, uma crônica, um conto, uma poesia, uma história e tal, e aproveita e publica. A partir daí já não está mais anônimo. Não é mais uma pessoa que não tem nada publicado. Ele faz parte da antologia, está ali o trabalho dela. Né? Cada um que participa recebe 10 exemplares. Já é uma maneira dela também, de repente, fazer uma pequena solenidade de lançamento, convidando Sim. os familiares, parentes e amigos, e distribuir lá aqueles 10. Pode pedir mais se quiser também. Né? Eu quero 20. Né? Teve um amigo nosso lá de Fortaleza que ele falou, não, eu tenho meus 10, né? Que eu tenho direito aí para participação, mas eu quero mais 10. Ótimo, ele recebeu 20 livros, né, e pôde fazer um bom trabalho dele lá com os amigos, né, com família, os parentes. Não é tão difícil. Sim. Né? Inclusive, doutor Camilo, você falou no início dos desafios que é publicar um livro. Né? Sim, sim. E qual a mensagem que você deixa para os escritores que estão começando, ou que já escreveram, mas não conseguiram publicar e fica desanimado? Que já encontrei algumas pessoas assim. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Tem um ouvinte que
pensou assim, nossa, eu escrevi, eu não sei nem por onde começar para publicar. Ou então alguém já procurou editoras, ai, está muito difícil. Então, qual a sua mensagem para estas pessoas? Quando eu era menino, já quase, foi antes dessa parte de ir para o internato. Eu morava num bairro, lá em Teresina, chamado bairro Matinha. E próximo ao Rio Parnaíba, até. Né? E eu cresci ali. Cresci não, que não, não cresci, né? Mas eu vivi ali, então tinha meus amigos, jogava bola, né? Praticava basquete, aquela coisa toda. E tinha uma marcenaria na minha rua. Uma marcenaria Holanda. Ele fabricava móveis, esse Holanda. Então ele tinha a casa dele e ao lado era uma marcenaria. Eu lembro muito bem. Por algum motivo, ele resolveu vender. Não sei se ele queria ir para um lugar mais amplo, mas ele resolveu vender. Então apareceu um moço lá, ele chama Felipe Barjude, apareceu lá. É um moço muito bacana, ele tinha ido do interior, de Bom Jesus. Ele tinha ido para Teresina, comprou essa casa, né, e ficou morando lá. E ele era muito legal assim com a gente, mesmo a gente sendo menino, ele já tinha uma outra idade, mas ele era legal, dava atenção pra gente, conversava, então eu falava com ele, brincava, conversava ali e tal. Mas devido a ter vindo embora, esses 36 anos, eu perdi praticamente todos os amigos, né? Porque a distância faz isso. E daí eu não tinha mais notícia dele. É que eu vou chegar onde você perguntou. Uhum. Aí, lá no Facebook, que ajuda bastante, aproxima as pessoas, né? Eu vi uma moça lá, chamava Lara Barjude. Aí eu falei, será que é alguma parente do Barju? A gente não finalizava com o D, né? Era Baju. A gente chamava Baju. E aí eu peguei e entrei em contato com ela. Eu falei, Lara, eu morei na rua Padre Sereno Portela, na Matinha e tal, tal. Você é parente do Baju? Ela disse, sou neta. É mesmo, é. Olha, aí eu contei tudo, que a gente tinha amizade, que ele gostava da gente mesmo, meninos ali e tal, dava atenção pra gente. E daí ela disse, olha, eu vou te colocar em contato com meu avô, tá? Mas demorou até. Ela disse, desculpa, agora que eu vim aqui na casa do vovô. Aí me colocou em contato com ele, conversamos lá, ele lembrou, né? Não, você é filho de quem ali e tal, tal, porque 36 anos, né? É muito tempo. Aí expliquei tudo, ele entendeu, me reconheceu, lembrou e tudo mais e tal. Bom, eu conversando com a Lara, ela disse que era escritora, que ela tinha feito um livrinho de 40 páginas ali, né? E ela foi na TV, em tudo quanto é lugar, porque ela estava fazendo jornalismo e que ela gosta de teatro e toda essa coisa, né? Aí fomos conversando, né? E ela disse, olha, só que eu não sei por onde ela não publicou o livro. Ela não publicou. Ela fez, acho que fez um ou outro, assim, para mostrar aquele livro, que seria a ideia dela. Aí me perguntou essa mesma coisa, né? O que eu faço? Falou assim, olha, a verdade é assim, a pessoa está começando, primeiro, ela não pode desistir, né? Falei para ela, não pode desistir. Meu avô até falou, né? Não, o pai dela tinha falado para ela, né? Que ela disse que perdeu um livrinho que ela escreveu. Um bocado de muita coisa ela escreveu, mas perdeu. Aí o pai dela falou assim, você tem duas opções. Ou esquecer isso aí, né? Ou você escrever tudo de novo. Pode ser até melhor do que você escreveu. Aí ela disse que pensou nisso e tocou para frente, né? Então as pessoas que estão começando, elas têm que entender que elas vão escrever muita abobrinha. Né? Você vê, eu tinha um calhamaço lá com 160 poesias. Aproveitamos em 60 ou 70, o restante era tudo abobrinha. Mas você tem que escrever, você tem que começar. É a mesma questão do primeiro emprego. Você vai querer o primeiro emprego, aí você chega lá, você já trabalhou? Não, é o primeiro emprego. Ah, então não dá. Mas como assim? Tem que ter um primeiro. Sim. Né? Tem que ter um primeiro. Ó, lá na União Brasileira de Escritores, que eu frequentava, né? Quando eu publiquei esse livro, Caminhos Poéticos, o meu primeiro, teve um cara lá que foi muito rude. Ele falou assim, mas quem foi que prefaciou essa merda? Mas que porcaria! Fala na minha cara, assim, né? Aí, quando ele viu que foi o professor Arimaté Tito Filho, que era o grande escritor e presidente da Academia Piauiense de Letras, ele quis voltar atrás, sabe? Aí depois ele foi piorar, né? Falou assim, esse Arimaté prefacia qualquer porcaria e tal, né? E ficou. E uma outra vez ele foi fazer uma apresentação, esse escritor, foi fazer uma apresentação porque ele se achava, ele era o bom.
E ele foi fazer uma apresentação no auditório do Sesc, do SESI. E eu fui, os escritores foram para prestigiar ele. Primeira coisa que tinha na entrada era um caixão de defunto. E em cima estava dizendo assim, vamos sepultar a subliteratura do Piauí. E quando eu olhei, meu livro estava lá dentro. Nossa, do caixão. Então você vai encontrar muitos empecilhos também. Sim. Mas você não pode deixar isso te desestimular. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Com o tempo você consegue. Agora está muito fácil. Porque antigamente fazia 1000 livros. 2000 livros. Agora, se você quiser 100 livros, você faz. Entendeu? Então, você quer começar às vezes, precisa começar com muitos. Começa com poucos livros. Tem editora que faz 50 livros. Entendeu? Aí você faz 50 livros, vende, faz mais 50, né? Faz ali um lançamento, um coquetel, um negócio bacana, divulga bem e por aí vai. Os escritores, quando começaram, todos eles tiveram suas dificuldades. Todos Sim. eles tiveram pedra no caminho. Porque no meio do caminho sempre tem uma pedra. Entendeu? Então você tem que superar tudo isso. Você vê, eu tive que vender a minha casa para poder pagar o livro. Né? E por aí vai. Então, a minha mensagem é essa, né? Continuar escrevendo, continuar firme, não é? É só você pegar e vai selecionando cada vez que você vai escrevendo e você lê bastante. Lê outros Sim. autores, escritores, vê como é que eles faziam, as palavras que eles usavam, né? Vê se quer fazer um soneto e quer fazer um soneto rimado, trabalha com a rima, né? O soneto são 2 quarteto, 3 terceto. Entendeu? Sim. Não, são 14 linhas, né? Então você vai trabalhar naquilo ali. Quer fazer poesia livre? Faz. Entendeu? Mas não escreve abobrinha também. Né? Lá vem a lua saindo, redonda como um tamanco. Jacaré não tem sobrancelha. Quem roubou minha bicicleta? Aí não, né? Não. Tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido, né? Antigamente eles tinham essas brincadeiras assim, Sim. né? Subi no pé de laranjeira para ver meu amor passar. Como ela não passou, desci. Por causa disso, roubaram meu chinelo. Aí não dá, né? Tem que ter alguma coisa de concreto na história, né? Tem um pessoal de música, principalmente, eles escrevem umas coisas sem nexo, né? Sem sentido, assim, mas faz parte, cada um tem o seu jeito, o seu gênero, né? E tem pessoas que gostam de tudo também, então normal. E sobre a questão também de venda, né? Por exemplo, já chegaram para mim e perguntaram quantos livros, né, você já vendeu, o que você ganha? Né? Se formos ver desde o início, o escritor ele não é uma área que você está indo, vou virar uma escritora, vou vender, meu livro vai virar um filme. Não pensar nisso. Você vê que eu estou com quase 40 anos na estrada. Eu não tenho nada. Sim. Entendeu? Porque são poucos, inclusive no Brasil, que vivem disso. São poucos, né? E outros que se deram bem, vai saber por quê, né? Mas a maioria faz porque é importante para ele, né, se completar. É importante para ele realizar o projeto de vida dele. E outros pensam em deixar um legado. Né? Então é por aí, você entendeu? Do que a pessoa ganhar dinheiro com isso. Eu não me lembro não, até agora de ter ganho não. E agora você tem uns incentivos, Sim. né? Porque tem a Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc, tem a Lei Aldir Blanc que te ajuda também, né? Porque eu já recebi também da Lei Aldir Blanc, né? Aqui em São Paulo. Né? Mas no geral, no Brasil, é a Lei Paulo Gustavo. Todo ano tem as cidades. Sempre ficar de olho nos editais. Nos editais também, né? Então, dá pra gente fazer alguma coisa e deixar, né? E deixar aí o seu legado, deixar o seu escrito, né? E fazer o que você gosta, né? Principalmente. Doutor Camilo, nós já estamos chegando bem no finalzinho do podcast, mas é uma pergunta que eu sempre faço para os escritores. Se você pudesse ficar frente a frente aí com o escritor, quem seria e por quê? Olha, só teve um escritor que eu gostava muito, mas por causa dos causos que ele contava. Então eu acompanhava, né, o Rolando Boldrin, desde quando ele estava no Som Brasil, da Globo, eu assistia e eu achava aquilo fantástico, né? Principalmente pela memória dele. Ele conseguia ter tudo aquilo na mente de contar aqueles causos e poesias, e ele sabia interpretar mesmo, né? Então eu tinha muita vontade de conhecer ele. Aí eu escrevi uma carta lá para o Som Brasil, né? Muitos anos. Escrevi a carta pedindo inclusive para ele declamar um poema meu,
Indiquei o poema, mandei tudo. Depois eu recebi uma resposta, né, lá como é que a gente fala? Da diretoria do programa, uma coisa assim, me explicando tudo, como é que funcionava lá, né? Mas eu tinha vontade, inclusive lá no teatro que ele gravava e assistir, nunca tive a oportunidade. Aí quando faz pouco tempo ele faleceu também, aí não, terminou que não vamos ter nunca mais essa oportunidade, né? Mas eu tinha vontade de ter encontrado o Rolando Boldrin, gente boa. E nós já chegamos ao final Olha, do mas já? podcast, pá, rápido, né? Olha só. E eu agradeço, doutor Camilo, pela sua presença, foi um momento maravilhoso, tá? Uma honra tê-lo aqui. Obrigado. E eu agradeço você por ter assistido o podcast, agradeço você por participar do canal A Leitura e eu peço, compartilhe, siga, se inscreva e vamos juntos, né, nesse trabalho de divulgar, difundir literatura e cultura. Um abraço, até o próximo podcast.